Pronto. Vamos lá, gente. Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do professor Hugo Bulhões, professor de língua portuguesa. A gente vai falar hoje, né, do último artista aí que a gente vai falar, e não menos importante, Monteiro Lobato, né? Um autor que está aí nas memórias infantis de todo mundo, né? Conhecer mais ou menos, faz parte aí das experiências de leitura de muita gente, né? E vamos falar sobre Monteiro Lobato, com mais um artista aí do pré-modernismo, né? Que escreveu nessa época do pré-modernismo, mas existe muita coisa além do sítio Pica-Pau Amarelo para falar de Monteiro Lobato, tá bom? Então vamos lá começar a falar sobre Monteiro Lobato. Primeiro a gente vai falar sobre, antes de falar sobre Monteiro Lobato, ele é um cara que marcou muito a nossa literatura, né? O grande fomentador da literatura infantil, né? Teve uma editora, foi um cara que proporcionou essa leitura mais aproximada do cotidiano, né? Trouxe a literatura também para as crianças. E Monteiro Lobato tinha umas frases muito interessantes que tem a ver muito com o perfil de como ele via a sociedade naquela época. Ele tem frases muito famosas, como um país se faz com homens e livros, como vocês estão vendo aí. Essa frase ela é famosíssima. Inclusive, várias pessoas usam essa frase como citação, né, em redação, em outros textos dissertativos, como Monteiro Lobato como uma referência para falar de educação. Tudo tem origem nos sonhos, primeiro sonhamos, depois fazemos, frase muito interessante. Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Né? Um grande incentivador da leitura e desse mundo importantíssimo aí da educação. Ele também diz que ainda acabo fazendo livro onde as nossas crianças possam morar. A gente vai ver que a literatura infantil, que Monteiro Lobato não só tem literatura infantil, tá certo? A literatura infantil de Monteiro Lobato era cheia de fantasia, cheia de histórias, o folclore brasileiro era um grande nacionalista dentro da literatura e instigava, né, fomentava a fantasia e as possibilidades mais fantasiosas possíveis aí para a literatura. Ele também diz que a mim me salvaram as crianças, de tanto escrever para elas, simplifiquei-me. Um autor que tem uma linguagem muito simples, uma linguagem muito próxima da realidade, que conseguiu um fato muito importante, né? Fazer com que as crianças gostassem de ler, que as crianças vissem na literatura algo importante, algo que pudessem imaginar, refletir, né? E algo com temáticas brasileiras, né? Com folclore brasileiro e com personagens tão nossos, tá certo? Então, falar um pouco da vida de Monteiro Lobato, não vou falar tanto, mas é importante saber algumas questões. Monteiro Lobato nasceu em 1882, na cidade de Taubaté, em São Paulo, e inclusive agora, dia 18 de abril, é o Dia Nacional do Livro Infantil, em homenagem ao próprio Monteiro Lobato, para vocês verem a importância que ele tem para a literatura infantil. Tá? Ele foi alfabetizado pela mãe dele, e desde cedo ele gostou de literatura, e o avô dele, o Visconde Tremembé, tinha uma biblioteca grande, né, extensa, e aí o próprio Monteiro Lobato já lia todos os livros do avô dele, né, principalmente os livros infantis. Ele gostava muito de ler as fábulas, né, as fábulas de Esopo, por exemplo, e as fábulas, de certa forma, desses autores tão importantes da literatura fizeram com que ele tomasse gosto na leitura. Tá? E ele sempre, desde jovem, foi muito inquieto, muito questionador, inclusive numa época em que o catolicismo era muito forte, né, ainda mais forte ainda, ele se negou a fazer a primeira comunhão, né, que era meio que de praxe toda criança fazer a primeira comunhão. E ele negou isso, né? E estudou, fez o curso secundário, se formou em Direito, e ele era tão irrequieto, né, tão questionador, que no dia da formatura dele, ele fez um discurso tão agressivo em relação à educação, em relação à sociedade, que assustou todo mundo. Mas ele não trabalhou na área por muito tempo, tá? E assim que o avô dele faleceu, né, ele tomou conta do sítio, né, ele herdou o sítio,
e aí começou com a carreira de escritor. Então, o próprio sítio do avô era esse espaço que serviu para a construção de todo o ideário infantil, literário do sítio do Capão Amarelo. Tá? Monteiro Lobato também tem uma questão política muito importante na época em relação ao Estado naquela época, né, Getúlio Vargas. Ele, além de entreter as crianças, ele também era envolvido com questões da extração do petróleo, né? O petróleo é nosso, a campanha O Petróleo é Nosso, ele é um cara muito nacionalista, então ele lutava, colocava isso nas suas obras, né? Tem isso nas obras infantis, como uma bandeira mais nacional, né? Que o petróleo fosse nosso, né? Ele também foi um dos fundadores da Companhia de Petróleo do Brasil, enviou cartas para Getúlio Vargas, criticando a gestão de Getúlio Vargas em relação à gestão do petróleo no Brasil, inclusive foi preso, né, foi condenado, né, a 6 meses de prisão por injúria ao Estado, tá? E aí, por esse motivo também, né, depois de 3 meses ele foi solto, foi convidado a participar do Partido Comunista, também não quis participar, e a importância também muito grande dele é que ele criou a gráfica Monteiro Lobato, né? Há mais de 100 anos não existiam editoras de grande porte, somente para a literatura nacional, e ele criou a Companhia Editora Nacional, e fica aí por vários anos com essa editora. Depois ele acaba falindo, né? A sociedade dele, dessa editora, acaba falindo, e ele acaba fechando a editora. Tá? Depois ele foi trabalhar em Nova York, no governo Washington Luiz, né? Depois de Getúlio Vargas. Já morou na Argentina, também fez uma editora lá, a Editorial Ateon, e morreu em São Paulo em 1948, né? Então, foi um cara que teve uma repercussão social muito grande, porque na literatura tinha uma questão muito ligada às questões sociais, mesmo os livros infantis, que aí são debate e críticas até hoje. Então, a gente vai ver uma visão de literatura ligada com a realidade daqui a pouco, tá bom? Primeiro, ele teve algumas publicações polêmicas, tá certo? Como o Monteiro Lobato era um cara mais tradicional na relação da literatura mais nacional, ele não aceitava muito bem o modernismo, não aceitava muito bem essa galera, esses jovens, né, que pensavam nessas ideias modernistas, ligadas a vanguardas europeias. Ele achava que isso era uma cópia meio que das coisas de fora do país. Ele achava que esse modernismo era uma moda que era errada para o país, que servia fazer coisas nacionais. Não quis participar da Semana de Arte Moderna, não quis participar do movimento. E antes disso, em 1902, ele publicou um artigo, Velha Praga, né, na verdade era uma carta, em que ele destacava a ignorância do caboclo. Então, ele morava em São Paulo, então o pessoal do interior de São Paulo, na área rural, ele fez uma crítica muito grande, porque ele era dono de terras também, e ele via as queimadas que faziam nessa zona rural de São Paulo, e ele dizia que essas queimadas ainda pioravam mais ainda essa miséria e fazer com que esse desenvolvimento na região da agricultura não fosse desenvolvesse. Foi muito polêmica na época, e depois, mais para frente, ele publica o Urupês, em que ele cria o personagem Jeca Tatu, que muita gente debate hoje, que é um personagem visto de forma preconceituosa, né? Traz alguns tabus cria alguns estereótipos negativos sobre o homem do interior, o caipira, né, o caboclo do interior de São Paulo. Tá? Ele também cria a revista Brasil, tá? Muito importante para a época. E não sei se vocês já estudaram isso, mas algumas artistas plásticas, né, principalmente Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, que são tão importantes para esse movimento modernista, mais especificamente Anita Malfatti, ela morou nos Estados Unidos, tinha uma visão de arte mais evoluída, mais moderna, e tinha uma temática de uma vanguarda chamada do expressionismo, que ela trouxe para as obras dela,
né, quando ela veio para o Brasil, e tentou fazer arte de uma forma mais livre, não ligada mais ao culto da beleza, da forma dos clássicos, como era antigamente, e faz uma exposição aqui no Brasil em 17, e aí o que é que acontece? Monteiro Lobato, que era um cara muito influente na época, viu aquela exposição, que ele chamou de exposição de horrores, publica um artigo no jornal Estado de São Paulo, descendo o cacete, fazendo crítica a essas ideias modernistas, e o título é Paranoia ou Mistificação? Em que ele faz duras críticas a essa exposição de Anita Malfatti, que ela tinha acabado de chegar da Europa, e aí ele cria uma grande polêmica, né, sobre essas modernidades na arte, e ela fica muito machucada com isso, inclusive quando chamam ela para participar da Semana de Arte Moderna, ela ainda fica muito querendo negar esse convite por essa exposição que ela sofreu de Monteiro Lobato. Tá? As obras infantis de Monteiro Lobato, né, são várias, né? Inclusive essas artes que eu vou colocar aqui, ó, que está aqui no lado esquerdo, é uma nova revisão que foi feita em dezembro do ano passado, da bisneta de Monteiro Lobato, né? Ele tirou algumas partes que eram muito polêmicas, né, como a forma racista de ver os personagens negros nas obras, né, e fez uma parte, uma requalificação, né, mudou um pouco a linguagem para acabar com um pouco desse processo de crítica tão grande à obra dele. Ele também fez muitas fábulas, né? Aí lembrando que ele era grande fã dessas fábulas de Esopo, né, de La Fontaine também, que são autores de grandes fábulas. Mas ele também tem literatura geral, tá? Que não é só infantil. A gente vai analisar aqui duas que vocês vão ficar chocados aqui, que é Ouro-Peixes e Negrinha. Cidades Mortas eu não vou comentar, tá? Mas a gente vai trabalhar já já. Então, vamos primeiro falar, logicamente, da literatura infantil de Monteiro Lobato, tá? E essa literatura infantil de Monteiro Lobato, por incrível que pareça, por incrível que pareça não, né? É lógico isso, talvez seja o artista que mais escreveu para criança e também que chegou a um público muito mais abrangente, tanto através da sua própria arte em si, da literatura, quanto pelas adaptações em séries, né, em filmes e até em desenho animado, que é o mais próximo que a gente tem aí de Monteiro Lobato. Tanto essas obras televisionadas quanto os desenhos não tem essa linguagem que o povo critica tanto como racista, que foi meio que apagada aí nessa revisão para poder passar na televisão, tá certo? Então vamos lá. Só para a gente relembrar um pouquinho, eu vou colocar aqui a abertura do sítio. E aí eu quero ver se vocês lembram dessa abertura do sítio Pica-Pau Amarelo nessa última versão que passou na televisão, tá certo? E se alguém lembra? Alguém assistiu essa versão do Sítio do Capão Amarelo? Eu assisti. Muito bom, né? Sim. Então, isso aí, a Globo já lançou uma versão anterior em 1978, na época, né, dos avós de vocês ou dos pais de vocês um pouco mais velhos. E essa versão que eu tô passando agora é a versão que foi nos anos 2000, tá? E aí, com uma forma mais lúdica, né? Tinha os personagens da Cuca, o Rinoceronte, que eram bem fofinhos, né? Rabicó. Mas o Sítio Pica-Pau Amarelo tem outras coisas por trás aí pra gente debater, tá? Como tá vendo aí a Cuca, o Saci, né? Monteiro Lobato colocava muito folclore brasileiro dentro das obras dele. Isso fazia com que enriquecesse muito essa perspectiva de Monteiro Lobato dentro da obra, né? Mas eu vou mostrar a vocês exatamente, passar na TV Globinho. E aí eu vou mostrar a vocês a abertura do Sítio Pica-Pau Amarelo
da primeira versão de 1978. Para vocês darem uma olhada, ver como era diferente. Aqui, ó, é a primeira versão do sítio em 1978. Na época é um sucesso muito grande, né? Porque é a primeira vez que foi televisionado o sítio do Pica-Pau Amarelo. Não sei se vocês sabem, né? Mas quem fazia a Emília era uma mulher adulta já, tá? Não era uma criança como a gente viu na última versão, não. Foi uma versão muito famosa, né? E a abertura era aí contada dentro do próprio livro, essa narrativa. Quem aí lembra, viu, gente? Essa aí você talvez tenha visto em revisões, né? Mas isso é muito antigo, 1978. Eu não tinha nem nascido na época. Mas aí é bom revisitar essas obras, né? Essa edição daquela época. Esse talvez foi o mais famoso Visconde Sabugosa que a gente teve. E aí tem Anastácia. Aí ia falar sobre as polêmicas envolvendo a questão do racismo. Tá vendo aí, ó? Emília era feito por uma mulher, não era uma criança. Visconde Sabugosa, Pedrinho. Eita, nostalgia, muito bom, né? Então aproveitem que lá eu coloquei todos esses livros disponíveis para vocês baixarem. Certo? Então esses livros estão lá para vocês baixarem. Fique à vontade lá para ver. E também eu não poderia deixar de colocar a versão do Sítio Pica-Pau Amarelo em desenho. Que aí é mais próxima, né? Inclusive, passa até hoje esse desenho, né? Então, uma forma de aproximar mais ainda, né? Houve essa nova versão aí em desenho. A perspectiva muda de algumas coisas, né? O desenho, de certa forma, tem mais recursos, né? Até porque é uma animação, né? E lembrando que cantada essa versão sempre por Gilberto Gil, né? Mas todas as versões são muito interessantes, de alguma forma, né? Então, serve aí pra gente matar um pouquinho da saudade de quem gostava de ver. Agora, o rabicó da versão sem ser em desenho, eu achava ele mais engraçado. Então, é literatura infantil, tá? Vocês bem sabem, né, que vocês leram as obras, né, ouviram a série, ouviram o desenho, sabem que Monteiro Lobato mexia com algumas questões, e a gente vai debater aqui, por que ler Monteiro Lobato? Por que Monteiro Lobato foi e é tão importante, tá certo? A gente sabe que o Sítio Pica-Pau Amarelo é um mundo, né, em que esse mundo, esses seus habitantes permanecem com histórias fantasiosas, né, trazido por duas crianças que eram os personagens principais, que eram Pedrinho e Narizinho. Vocês sabem qual é o parentesco de Narizinho e Pedrinho? Você sabe o parentesco deles? Primos, né? Eles eram primos, muita gente acha que eles eram irmãos, né? Mas eles eram primos, tá? E eles iam visitar a casa da avó, e aí, nesse momento, aí tinha várias histórias que misturavam a realidade e a fantasia, né? E Monteiro Lobato, como ele lia muito fábulas, né? Tinha noção de sempre muito desse gênero de fábulas, acabou criando várias fábulas e vários contos da nossa realidade através da mitologia, né? E do folclore brasileiro, apesar de dizer também que ele tem um pouco de cópia dessas fábulas mais tradicionais, tá certo? Também, gente, Monteiro Lobato, de certa forma, ele soube fugir um pouquinho desse moralismo da época, apesar dele ser um cara mais tradicional,
Tem alguém com o microfone ligado aí. Além dele fugir um pouquinho dessa questão tradicional, se vocês forem prestar atenção direitinho, ele fugia um pouco do moralismo, né? Que, como eram livros para criança, existia um moralismo muito grande, né? Da presença, de alguma forma, de criar modelos para subordinar a criatividade das crianças, mas ele fazia isso de uma forma que não era preso a uma família patriarcal. Se vocês pensarem direitinho, vocês vão perceber que a história toda ela é centrada no núcleo familiar que é liderado por uma mulher, que é a Dona Benta, né? Não tem a figura do homem na família matriarcal que mandava em nada, então quem mandava era uma mulher, né? E tinha, de certa forma, tia Anastácia também era uma mulher só, não era casada, então, de certa forma, existia uma quebra também do moralismo adulto daquela época, através de Monteiro Lobato, apesar dele ser um cara mais tradicional. Então, por que ler Monteiro Lobato? Porque as histórias são narradas como fábulas, tá? Então, o que são fábulas? Vocês devem saber, né? São narrativas, né? São histórias, normalmente são histórias em que as histórias são contadas através de animais, né? Histórias que acontecem entre eles, que no final, na conclusão, tem uma moral da história, né? Ou uma lição de moral. É uma forma muito interessante de educar crianças, né? É uma forma muito interessante de fazer com que exista uma educação para a vida, né? Mostrando todos os seus as relações dos símbolos, né, da vida, da sociedade, através dessas fábulas. E aí, o segundo tópico que eu coloco aqui, que eu já falei para vocês, ler Monteiro Lobato também é importante, porque há personagens femininos muito fortes. Então, a gente sabe até hoje como várias famílias são lideradas, né, exclusivamente por mulheres, mães solteiras, avós, e aí a gente vê esse exemplo da força da figura feminina em Monteiro Lobato, tá? A força de Emília, de Narizinho, Dona Benta. Então, não é uma história que ela é protagonizada por homens só. Então, a mulher também tem espaço, e esse modelo aí, né, do sítio ser liderado por uma mulher. As obras dão voz às crianças, então era muito comum a gente ver livros infantis com personagens adultos ou que os adultos falavam, mas a presença aí é praticamente através de crianças. E Emília, né, que é essa boneca de pano, criada aí por tia Anastácia, né, costurada por tia Anastácia, ela sempre dá sua opinião. Inclusive, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, talvez vocês não saibam, mas eu, particularmente, sempre achei Emília muito chata. Não sei se vocês também achavam ela um pouco chata. Que ela era muito crítica, né? Muito cheia de vontade, né? Muito narcisista, de alguma forma, falava demais e criticava muitas coisas. E Monteiro Lobato dizia que Emília, na verdade, era ele. Então, ele dava voz a Emília porque ele também era como Emília. Desde sempre ele foi questionador, ele foi um cara que gostava de repreender as coisas. Exatamente. Inclusive, ela casou com Rabicó, Marquês de Rabicó, né? E ela se achava porque era casada com ele, né? Os livros contemplavam conteúdos didáticos, só para vocês saberem. Monteiro Lobato tinha meio que um ranço da escola, porque ele foi reprovado algumas vezes, e ele fazia críticas duras a como se ensinava nas escolas. Ele achava que as escolas ensinavam as coisas de forma muito mecânica, que devia se colocar fantasia, questões lúdicas dentro da educação, e ele fez vários discursos sobre isso, e as obras de Monteiro Lobato, eles são muito didáticas. Então, vocês aí que têm irmãos pequenos, ou vocês mesmo quiserem ler, vocês aprendem muita coisa com o sítio, porque ele consegue trazer assuntos, por exemplo, da escola, através de histórias, como a aritmética da Emília, né, em que ela viaja, né, e aí aprende matemática. Emília no País da Gramática, a gente vai falar um pouquinho lá para frente. Professor, Oi. desculpa interromper, Jéssica Cristina tá falando que vai ter que sair, porque a mãe dela tá precisando de ajuda, pois a avó tá passando mal. Certo, quando vocês quiserem falar sobre isso, vocês comentam lá no chat, tá certo? Já comentei. Tô tendo que Certo. sair agora. Monteiro Lobato, gente, enaltece e defende a natureza, apesar de muitas críticas que existiram sobre um livro dele, né,
que é As Caçadas de Pedrinho, em que ele caça uma onça, né? E aí, o maior debate, né? Se seria um livro para as crianças, né? Inclusive, foi até para a questão judicial, para esse livro não ser levado para a escola, mas ele defende muito a natureza, e ele diz que uma das coisas que mais agradam as crianças quando visitam o museu é o contato com a natureza. Então, a própria vida no sítio, de alguma forma, esse ambiente rural é um encantamento, né? Porque normalmente as crianças que viviam no ambiente urbano não tinham acesso a essas questões mais rurais, né? Então, aí nós temos os personagens do desenho, né? Eu consegui colocar aqui esses personagenzinhos. Os mais conhecidos vocês sabem, mas existem vários personagens, né? Narizinho, né? Que é chamada da menina do nariz arrebitado. E o nome de Narizinho, não sei se vocês sabem, mas o nome dela é Lúcia, tá? Ela e Pedrinho são netos, né? De Dona Benta. E Narizinho e Pedrinho são primos, tá? E Emília, Narizinho tem Emília, né? Com quem ela gostava de conversar, que gostava das aventuras com Emília. A própria Emília é uma boneca de pano, né? Que ela tem um personagem muito forte e foi criada e foi costurada por tia Anastácia. O Pozinho de Pilim Pimpim, lembra do Pozinho de Pilim Pimpim? Deu vida a ela. Dona Benta, como eu falei a vocês, ela é a dona do sítio, né? Então, ela é a matriarca, né? Dessa história e também da família. E conta muitas histórias. É aquela avó que todo mundo queria ter, né? De sentar, para conversar, para contar história, fazer aquele, levar para fazer aquele bolo. E ela participava das aventuras de algumas vezes, né? Tia Anastácia, né? Que é uma personagem muito, muito forte e muito engraçada, né? Era uma segunda mãe para os meninos, cozinhava para eles, mas era, de certa forma, também da família. Mas aí tem questões polêmicas também sobre ela, de como ela era vista como uma mulher negra naquela época. Visconde Sabugosa, que era um feito de sabugo de milho, estudioso, né, conhecedor de tudo, e bem atrapalhado, e foi ele que inventou o pó de pirim-pim-pim, né? Cuca, gente, para vocês, não sei se passou isso na infância de vocês, mas ela era um monstro, né? Se fala, tinha músicas, né? Cuidado com a Cuca te pega, né? A Cuca pode te pegar. Cuca era vista como um grande terror para as crianças, né? E essa aparência, aquela que foi colocada nela aí, nas versões da televisão e do desenho, uma versão mais infantil, né? Tem a música para ninar e também fizeram funk, né? E ela é um personagem do nosso folclore. Então, assim, fora esses personagens, tem vários outros, né? Tem o Rinoceronte, tem o Saci, tem Tio Barnabé, tem vários outros personagens, dependendo aí do mundo em que eles estão quando saem do sítio, né? Vou falar de algumas obras de Monteiro Lobato infantis, mas aguardem quando a gente for falar das obras adultas dele. Tem uma obra aqui que a gente vai analisar e vai fazer uma crítica sobre o racismo, chamada Negrinha, que vocês vão ficar com a cara no chão, até como a gente também teve quando a gente falou sobre Clara dos Anjos. Então, a gente tá vendo aí, eu boto aqui sempre uma capa do livro, né, Reinações de Narizinho, foi publicado em 1920, e tem 11 histórias independentes dentro, né, que ela viveu junto com a sua turma, e principalmente ao lado de Emília e Pedrinho, né. É nesse livro, né, nesse livro de Reinações de Narizinho, que a gente descobre como Emília aprende a falar, como é que ela se casou com o Marquês de Rabicó, que ela dizia que era marquesa, então ela era muito metida, né, então ela achava que esse tipo de marquesa, mas não era nada, de alguma forma. E falar uma curiosidade sobre Rabicó, muitos personagens de Monteiro Lobato tinham um significado por trás. Se vocês perceberem direitinho, Rabicó era um porco, mas ele sempre estava muito arrumado, muito cheiroso, mas ele era o quê? Covarde, ele tinha medo de tudo, né? Só pensava em comer. Mas por que Emília quis casar com ele? Pelo título, né? Emília não era boba, né? E o Marquês de Rabicó ele marcava, era um personagem que marcava a burguesia da época.
Porque se vocês prestarem atenção direitinho, ele era todo limpo, todo bonitinho, todo arrumadinho, mas era burro. Então, ele era mais ou menos que uma figura aí da burguesia daquela época, na imagem aí de Rabicó. Tá? Também vocês descobrem aí como foi criado o Visconde Sabugosa, por que ele ficou tão inteligente. E aí, dentro aí de Reinações de Narizinho, é que tem aquelas aventuras mais conhecidas, né? Como o Reino das Águas Claras e Narizinho aí nessa relação do Mundo das Maravilhas, né? Como fosse uma versão aí de Emília no País das Maravilhas, só que abrasileirado. E eu coloquei um trechinho para a gente analisar. Peraí, comentei aqui o volume. Um trechinho aí para a gente analisar. Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia da mais encantadora das netas, Lúcia, a menina do nariz arrebitado, ou Narizinho, como todos dizem. Narizinho tem 7 anos, é morena como jambo, gosta muito de pipoca e já sabe fazer alguns bolinhos de polvilho bem gostosos. Uma linguagem simples, né, atrelada ao cotidiano, uma linguagem para criança, mas com muitos ensinamentos aí por trás, né? Essa história aí que é a polêmica, né? As caçadas de Pedrinho, algumas instituições foram até contra esses livros serem indicados aí para o Plano Nacional do Livro Didático, porque além de ter uma caçada a uma onça, né, que é visto como talvez algo não tão didático, isso, muito bem. Representações, ela é branca, exato. Morena como jambo, mas ela é branca, exatamente. 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 Porque cor de jambo é negra praticamente, né? Essa questãozinha também de branquear a cor negra como moreno, moreninho, né? Isso aí é uma forma de fugir das suas origens. Então, esse livro aí foi questionado muitas vezes, inclusive agora há pouco, né? Porque falava sobre a caçada de uma onça, só que a própria neta de Monteiro Lobato diz que se esquecem que depois que tem a caçada que eles caçam uma onça, tem uma convenção de todos os bichos para vingar aí a morte dessa onça. Então, se diz muito, né, que Monteiro Lobato fazia essa dose aí dos dois lados, falando tanto da parte positiva e do outro lado também que existia por trás. Inclusive, se vocês quiserem assistir, porque a gente não tem tempo, no ano passado houve uma entrevista, botem lá, Conversa com Bial, Monteiro Lobato, que tem a bisneta dele, tem algumas autoridades falando das obras de Monteiro Lobato, são bem legais, é bem próximo da gente. E ela fala exatamente isso, né? Que por mais que tenha essa caçada da onça, existe o outro lado também que se discute por trás, tá? Esse livro fala foi Marquês de Rabicó, que disse que tinha essa onça, e Pedrinho e Narizinho decidem ir, né, e caçar essa onça. E eles não avisaram nada, né, a Dona Benta nem a tia Anastácia, né, que elas não iam aceitar, mas como criança gosta dessas coisas, de fazer o que não se pode, e lá nessa obra é que eles encontram 2 personagens, tá? O Quindim, que é um rinoceronte, né, e eles trazem ele pro sítio, tá? Lembrando que é estranho porque o rinoceronte não é um bicho tipicamente brasileiro, né? Mas aí, nessa fantasia de Monteiro Lobato, tudo pode. E aí, vamos lá, diz assim, um trechinho, tá? Saíram os 2 em busca dos demais companheiros. O primeiro encontrado foi o Marquês de Rabicó, que estava na porta da cozinha, ocupadíssimo em devorar umas cascas de abóbora. Apronte-se, Marquês, para tomar parte da expedição que vai caçar a onça aparecida lá na mata. Aquela notícia fez o leitão engasgar com a caixa de abóbora que tinha na boca. Caçar a onça? Eu? Deus me livre. Pedrinho impôs energeticamente. Vai sim, ainda que seja para servir de isca. Tá ouvindo, seu covarde? Rabicó era sempre covarde, né? Medroso. E Pedrinho disse, você vai sim, nem que seja para botar você de isca para a gente pegar a onça. Tá? Então, uma história bem interessante. Inclusive, ela está disponível para você lá no Classroom, tá certo? Emília no País da Gramática.
Isso, Yara, né? Muito massa aquela parte da Yara. E Emília no País da Gramática é muito interessante, inclusive, eu aconselho a todos vocês ler esse livro, inclusive está lá também disponível, porque eles fazem uma viagem para o País da Gramática, tá? E eles fazem essa viagem, e Monteiro Lobato fez esse livro para fazer de uma forma mais didática, mais lúdica de aprender gramática, aprender as classes gramaticais, os pronomes, os numerais, porque a língua aí, num sentido figurado, vira um país. E aí, quem mora nesse país são os verbos, são os pronomes, os numerais, os advérbios, e vai acontecendo o enredo, e eles vão visitando esses adjetivos, pronomes, e vão aprendendo com eles para que eles servem. Então, é uma forma bem didática de aprender gramática através desse livro. Como eu falei para vocês, Monteiro Lobato tinha essa preocupação com a ludicidade do ensino, tá? E quem leva o pessoal para lá, quem leva eles lá para esse País da Gramática é o rinoceronte, que leva eles para lá. E lá ele vai explicando tudo a eles, tá certo? É bem interessante aí, vale a pena ver, tá? A ver não, no caso aí, ler, tá? Aqui a gente tem a imagem, né, com o rinoceronte com eles aqui nas costas. Lembrando que se a gente for pensar na versão da televisão, o rinoceronte não tinha como colocar eles três nas costas, né? Nem a versão do desenho. E aí um trechinho que é para vocês verem como ele se explicava, né? As vogais, as sílabas, de uma forma bem interessante, né? Parece que andam voando por aqui milhões de vespas invisíveis. Essas vespas não eram vespas, eram as letras. Aí ela diz, é que já entramos em terra do País da Gramática, explicou o rinoceronte. Esses zumbidos são os sons orais, que voam soltos no espaço. Não comece a falar de física e nós ficamos na mesma, observou Emília. Sons orais? Que pedantismo é esse? Som oral quer dizer som produzido pela boca. A, I, O, U são orais, como dizem os senhores gramáticos. Estão vendo? Então, ela via essas letras voando e aí se dava aula, acabava se ensinando o que eram sons orais, sons nasais, e conversava com os numerais. É uma forma bem didática aí de ver a literatura. Vale a pena ler, tá? Mostrar também para os seus irmãos, para os seus amigos. É bem interessante. E o último que a gente vai falar de Emília, nessa perspectiva, é a geografia da Dona Benta. Dona Benta começa a contar a história para os meninos, e os meninos ficam pedindo mais histórias, inclusive Dona Benta está no meio dessa história, ela sai do sítio, né, está dentro dessa história, e Dona Benta sugeriu falar sobre física e química, mas os meninos decidiram não falar sobre isso, né, que é um pouco chato para eles, e falar sobre geografia. E aí, depois de tanto conversar, a Emília decidiu entrar no navio, e todos subiram nesse navio, e aí, nesse navio, de faz de conta, eles iam viajando pelo mundo, com Dona Benta aprofundando geografia, ensinando geografia nas regiões do Brasil, falando de dados geográficos, sobre rios, sobre os estados, as regiões. Então, é uma forma bem lúdica aí de aprender geografia, tá? Veja aqui um trecho, ó. Dona Benta retomou o fio da lição. Para lá do estado do Rio, disse ela, fica o de Minas Gerais, que é um dos maiores em território e em população. Minas Gerais é um estado que também se dedica à criação, como o Rio Grande do Sul. Mas não tem pampas, só terras montanhosas, onde cresce o catingueiro, um capim que o gado gosta muito. Cria bois e vacas, porcos e cavalos. Faz manteiga, queijo e prepara carnes, sobretudo de porco. Os lombos de porco de Minas Gerais são excelentes. Há lá inúmeras cidades, todas pequenas. A maior é Belo Horizonte, a capital. Então, fala-se tudo sobre geografia do local, né? Então, ela faz esse passeio aí de forma bem fantasiosa, né? Mas você aprende-se muito sobre isso. Então, o mundo lúdico aí desse mundo infantil de Monteiro Lobato é muito interessante, né? Por ter nas Águas Claras, se coloca personagens do nosso folclore, como Iara, por exemplo, Curupira, vários personagens, como uma valorização do que é nacional na literatura infantil. Mas aí, a parte principal aqui, que talvez seja mais importante a gente falar,
são essas obras adultas, né, obras gerais, que não fazem parte desse mundo infantil, a Dona Carochinha, exatamente. A literatura geral, que aí a gente vai agora entrar numa polêmica um pouquinho, tá certo? Então a gente vai falar sobre as polêmicas em relação aos personagens de Monteiro Lobato. Vocês já escutaram essa expressão quando quer dizer que alguém não se veste bem, como uma pessoa ela é caipira, que ela é uma pessoa que não está dentro desses padrões, né, urbanos, chamar a pessoa de jeca? Você é um jeca? Já ouviram alguém falar isso? Você é um jeca? Matuto, jeca? Então, Monteiro Lobato já tinha sido polêmico naquele artigo da Velha Praga, e aí ele cria um livro chamado, né, um conto, né, e aí depois virou um livro, Jeca Tatu. Aí, pronto, Jeca Tatu virou ele meio que ajudou a criar um símbolo do que seria o anti-urbano, o matuto, o ignorante, o burro, certo? Como vocês estão vendo aí, essa imagem é um filme desse livro, Jeca Tatu, feito um Mazzarotta. Inclusive, esse filme está lá, o link do YouTube para vocês assistirem, Jeca Tatu. E por que ele é tão polêmico? Só para vocês terem uma ideia, Mazzaropi aqui, tá vendo? Esse aqui é o cartaz do filme, tá? A gente vai ver agora isso, Mal Amanhado, exatamente. A gente vai ver Jeca Tatu e Negrinho para a gente terminar essa parte e terminar Monteiro Lobato. Jeca Tatu, para vocês terem uma ideia, foi um livro que fez tanto sucesso, assim, teve tanta polêmica na época, que até hoje, 100 anos depois, ainda é um adjetivo para menosprezar alguém, chamar ele de matuto, de bronco, né, de mal amanhado, checa. Só para vocês terem uma ideia, Urupês, que é o título do livro que tem esse personagem de Tatu, vem do título que significa a palavra urupê, que é tipo um fungo parasita que acaba com a planta. Então, o que a gente pode entender? Que o próprio Jeca Tatu, ele é um mal para a sociedade, não é isso? Tanto que quando ele vai lá e fala da velha praga, ele critica e diz que a miséria acontece porque eles vão destruindo também, fazem queimadas de alguma forma. Então, além de várias coisas que tinha no inverno, essa seca do inverno, como Monteiro Lobato era dono de terras, ele estava exausto das constantes queimadas provocadas por esses caboclos, né? Porque esses homens do interior de São Paulo. E aí ele escreveu A Velha Praga, que foi uma grande polêmica, e depois ele deu origem ao Urupês. E aí tem esse personagem Jeca Tatu. Se a gente tinha a imagem do índio brasileiro no romantismo como o ideal brasileiro, né, o símbolo brasileiro, nesse livro, né, agora nesse moderno, é o substituto desse ideário indígena que era idealizado, perfeito. Monteiro Lobato, em vez de chamar de indianismo, chamou de caboclismo. Falar do real, do que era real, não idealizado. O índio romântico, ele era idealizado. Peri tinha ações de homem branco, né? Convivia dentro da casa grande, convivia com os homens brancos, e, de certa forma, ele era um herói, sempre era visto de uma forma positiva, e no modernismo existe um anti-herói. Falar sobre esse aspecto regional, nacional, mas também mostrar o outro lado, o lado negativo também, tá? Porque esse caboclo, que é Jeca Tatu, né? Ele não era idealizado. As características negativas deles eram enfatizadas e esse símbolo máximo foi figurado aí em Jeca Tatu, porque ele representa toda a miséria e o atraso econômico que existia no Brasil. E aí, a versão mais próxima disso dele era o homem do interior de São Paulo, onde ele morava. Porque ele era caracterizado era desleixado com a sua aparência, sempre de pés descalços, né?
E esse pé descalço, depois a gente vai ver que isso tem consequências, né, de uma doença que dá através desses pés descalços. E que ele não tinha ideário de crescimento, só plantava aquilo que ele queria comer, não tinha ganância, não tinha essa relação de crescer, e plantava o que dava para comer e pronto. É aquela imagem do caipira com o matinho na boca, que fala errado, né, entre aspas, né, mas na noção de falar errado, que não sabia o que estava acontecendo, que era fora da realidade, e além do mais, a crítica também que existia muito naquela época também, até hoje, é que era ingênuo e era repleto de crendices, aquelas crendices que se diz que o povo do interior acredita, né? Que eu acredito que é uma coisa tão interessante, né? Então, é como se ele fosse o ignorante, uma pessoa ignorante que acreditava nessas coisas que contavam, né? E, além disso, ele era visto como alcoólatra e preguiçoso. Vê que retrato negativo Monteiro Lobato fez. Há duas visões, né? Há quem diga que Monteiro Lobato, ao criar a Jacatatu de uma forma tão real, né? E foi interessante para a gente conhecer a realidade que existia no interior, né? De quem era socialmente esse caboclo, mas um outro lado também analisa de forma negativa que ajudou a criar um estereótipo negativo muito grande, como se fosse um estereótipo fixo desse matuto do interior, esse caipira. Mas Monteiro Lobato também ele afirma em um trecho que ele diz que Jacatatu não é assim, ele está assim. Porque também Monteiro Lobato também dá a entender na sua obra que Jacatatu também é uma vítima do descaso do governo. Lembram quando a gente foi lá e estudou Euclides da Cunha e Sertões, que o próprio sertanejo também tinha aquela situação por um descaso do governo, né? E para vocês terem uma ideia, uma coisa interessante falando de literatura é a linguagem que era trazida nesse livro. Por quê? Monteiro Lobato conseguiu colocar uma linguagem, como é que eu posso dizer, muito forte e uma linguagem muito típica dessa linguagem coloquial, oral, da zona da fala, né, da fala da zona rural do Brasil, principalmente de São Paulo. Então, ele trouxe a riqueza dessa fala brasileira, tão diferente dessa linguagem coloquial, com todos os seus neologismos, né, que eram palavras novas, palavras que só tinham significado numa comunidade linguística no interior, por exemplo, e ele foi ousado em fazer isso, né, porque nessa época, né, e muitas pessoas pensam até hoje, que essa linguagem, né, usada pelo homem do interior, era inferior e não tinha valor literário, ele trouxe isso para dentro da literatura. Então, a gente não pode, de todo mal, falar da obra. Então, ele trouxe um retrato tão fidedigno que acabou chocando de alguma forma, porque esse estereótipo de Jeca Tatu foi bem forte, tá? Aí é aquela questão, né, que até hoje esse termo Jeca tá aí na nossa vida. Então, vou mostrar para vocês algum trecho do livro, como ele fala, né, de Jeca Tatu. Aqui embaixo. O fato mais importante da sua vida é votar no governo. Não sabe em quem, mas vota. Esfrega a pena no livro eleitoral, arabescando o aranhol de gatafunhos e que chama sua graça. Pobre Jeca Tatu, como és bonito no romance e feio na realidade. Então, ele está fazendo uma crítica aqui de Jeca Tatu como um do interior que não entendia nada sobre política, né? Que não vota em qualquer pessoa, né? Não sabe votar. A gente teve há poucos anos o nosso presidente da República dizendo isso, que o pobre só serve para votar, e olhe lá. Então, a gente está aí fazendo essa crítica, e ele diz que ele não sabia nem escrever direito, aí ele pegava quando ele esfrega a pena, porque antigamente escrevia com a tinta, com a pena, né? Esfregava lá, dizia que tinha votado, e dizia que era a graça dele, né? Que a graça da pessoa é o nome, né? E a gente tem mais alguns trechos aqui, tá? Vê como ele fala de Jeca Tatu. Jeca Tatu era um pobre caboclo que morava no mato, numa casinha de sapé.
Vivia na maior pobreza em companhia da mulher, muito magra e feia, e de vários filhinhos pálidos e tristes. Jacatatu passava os dias de cócoras, pintando enormes cigarrões de palha, sem ânimo de fazer coisa alguma. Depois a gente vai descobrir por que ele não tem ânimo para fazer as coisas, tá certo? Ia ao mato caçar, tirar palmitos, cortar a caixa de breja-uva, mas não tinha ideia de plantar um pé de couve atrás de casa. Perto corria um ribeirão, onde ele pescava de vez em quando uns lambaris e um outro bagre. E assim ia vivendo. Dava pena ver a miséria do casebre. Nem móveis, nem roupas, nem nada que significasse comodidade. Um banquinho de 3 pernas, umas peneiras furadas, a espingarda de carregar pela boca, muito ordinária e só. Todos que passavam ali murmuravam: que grandíssimo preguiçoso. Então vejam aqui que a gente pode encarar duas formas, né? Uma visão realista da realidade desse homem, que não tinha nenhuma perspectiva, ou uma visão bem preconceituosa de Jacatatu, tá? O caboclo é soturno. Não canta senão rezas lúgubres. Não dança senão o cateretê aladanhado. Não esculpe o cabo da faca como a cabila. Não compõe sua canção como o felá do Egito. No meio da natureza basílica, tão rica de formas e cores, onde os ipês floridos derramam feitiço no ambiente e a inflorescência dos cedros, as primeiras chuvas de setembro abrem a dança do angarás, onde há abelhas de sol, esmeraldas vivas, cigarras, sabiás, luz, cor, perfume, vida dionísica em escachou permanente. O caboclo é o sombrio urupê de pau podre, amodorrar silencioso no recesso das grotas. Só ele não fala, não canta, não ri, não ama. Só ele, no meio de tanta vida, não vive. Veja aqui que é um discurso parece um discurso de ódio, né? Parece alguém revoltado com esse estilo de Jacatatu ser. Então, esse próprio discurso de Jacatatu também ajuda nesse estereótipo negativo trazido aí por Monteiro Lobato, tá certo? Veja com uma linguagem bem simples, tem algumas palavras aqui que são bem próximas da realidade linguística lá de São Paulo. E uma coisa interessante aqui, ó, já caiu no Enem uma questão falando de Jacatatu, mas não foi na prova de linguagem, não, hein? Sabe que prova foi? Na prova de natureza. Uma questão de biologia. Depois descobriu-se que Jacatatu, como vários outros caboclos, né, do interior de São Paulo, eram tristes, meio preguiçosos, porque ele tinha uma doença chamada amarelão. Como eles viviam descalços, esses bichinhos entravam pelo pé, né? O contágio era um verme que causava essa doença, e aí deixava a pessoa pálida, amarelada, com sintomas da doença. Então, o Monteiro Lobato já mostrava lá atrás que existia esse problema, e depois foi descoberto que normalmente eles eram assim por causa dessa doença. Aí, caiu no Enem uma questão sobre isso, e caiu esse desenho aqui, essa propaganda de um remédio da época, que era, anquilostomina fontoura. Não tem biotônico fontoura? Era bem parecido, só que era um remédio para meio que dar força, para melhorar essa doença aí que existia naquela época. E a propaganda é assim, ó, Monteiro Lobato perguntando: Jeca, por que não trabalhas? Pergunta Monteiro Lobato, o autor de Urupês, a Jacatatu. Não é preguiça, seu Lobato, é uma dor na cacunda, palpitação, uma canseira que não acaba nunca. Sim, eu sei, Jacatatu, amigo. Sofres de amarelão ou opilação. Tens no sangue e nas tripas um jardim geológico da pior espécie. É essa bicharia que te faz papudo, feio, molengo e inerte. Só tens um remédio, o verdadeiro específico do amarelão. Anquilostomina fontoura. Vê que propaganda
Pesada, né? Então, essa propaganda aí rolou na época e caiu na prova do Enem para falar sobre essa doença. Então, estão vendo como o Enem gosta dessas questões interdisciplinares, porque saber o que é amarelão é importante na obra, mas isso é uma questão de biologia. Então, te caiu essa questão aí no Enem, tá? E aí, para a gente terminar, gente, estão a fim de se emocionar, estão a fim aí de... A gente vai debater um pouco, como eu falei para vocês lá no WhatsApp, sobre a questão racial. Então, a gente tem um livro de Monteiro Lobato chamado Negrinha. O próprio título do livro já remete a uma reflexão muito grande, né? Essa palavra negrinha pode simbolizar duas coisas diferentes, né? Negrinha como uma criança negra, ou uma forma pejorativa de falar, né? Negrinha. Então, como vocês viram, Monteiro Lobato, eu vou falar um pouco mais lá na frente, ele era meio que adepto de algumas práticas racistas, né? Dentro da obra dele, existiam alguns vestígios, né? alguns vocabulários de cunho racista. E você pode analisar de duas formas. Ou Monteiro Lobato pensava assim, via assim, ou quando ele colocava que algum personagem falava assim, ou o narrador falava assim, era uma forma da gente enxergar como os negros eram tratados na época socialmente, e ele fez um retrato fidedigno à realidade. É isso que a bisneta dele defende. Só que depois a gente vai ver lá na frente que se descobriu uma coisa muito pesada de Monteiro Lobato. Vocês já assistiram um filme chamado Infiltrados na Clã? Inclusive foi indicado ao Oscar há alguns anos. Já ouviram esse filme? Vocês sabem o que significa a Ku Klux Klan? Uma seita de supremacia branca. Imaginem quem é que era meio que adepto a esse Ku Klux Klan. Monteiro Lobato. E a gente vai falar sobre isso. Exatamente. Vamos falar já já sobre isso. Mas a gente não pode negar todo o processo e toda como é que eu posso dizer? Tudo de bom que Monteiro Lobato fez para a literatura, todo o debate que ele trouxe, porque eram momentos diferentes, logicamente, né? Eram retratos de uma sociedade e ele foi tão bom no que ele fez que até hoje a gente comenta e fala sobre isso. Por exemplo, se pede muito para o professor debater na sala de aula preconceito racial, trazendo literatura, né? Trazendo a literatura. E a gente pode falar de Clara dos Anjos, que a gente viu na aula passada, pode falar de Negrinha. Só que a gente está analisando aqui ele não como pessoa, até porque não cabe a ninguém julgar o outro. A gente está falando quanto escritor, a sua obra. Será que a obra de Monteiro Lobato deve ser lida por crianças? Será que são exemplos? Então, a gente vai debater isso, porque ser a favor de posições não racistas não significa não falar sobre. Então, trazer a obra de Monteiro Lobato para falar sobre isso é massa, porque sem ela a gente não teria espaço para isso. Então, a gente vem aqui nessa obra, já tem aqui a capa, né? Uma mulher branca aqui, ó, puxando a orelha aqui de uma menina. Tá vendo? Puxando a orelha da menina, que é a protagonista. Então, uma coisa a gente não pode negar. Em nenhuma época na literatura, um autor foi tão realista, trouxe problemas sociais tão fortes como foi em Jacatatu, né, no Urupês, a questão do racismo aqui em Negrinho. Então, trazer isso à tona é muito importante para se debater na época, né? Então, ele publica um conto chamado Negrinha. É um livro, e nesse livro tem um conto chamado Negrinha. E se vocês prestarem atenção direitinho, o livro foi publicado quase 30 anos depois da
extinção da escravidão, mas ele mostra uma situação que acontece pouco depois da abolição da escravidão. Todo mundo sabe, ninguém aqui ainda tem essa visão de história tão boazinha, que a princesa Isabel salvou os negros e a escravidão acabou, e depois virou um mar de maravilhas, e a gente sabe que tudo isso é mentira, né? A gente vive até hoje, quase aí 150 anos depois, mais de 100 anos depois, ainda vive vestígios dessa sociedade escravocrata, das relações sociais de colocar o negro com uma posição sempre inferior, o negro é sempre a empregada da novela, é sempre a mulher sexualizada, o homem negro é sempre um homem sexualizado, uma relação que trouxe um vestígio desde a época colonial para cá, certo? E essa relação, ela é muito vista aí com a personagem principal, tá? Que a gente vai falar sobre ela, que é branca e maltrata uma menina negra. Porque nessa época, que a gente está falando da época do livro, o Brasil ainda passava ainda por um processo que a gente viu lá no contexto histórico, da mudança da monarquia para a república e do trabalho escravo para o trabalho livre. Mas a gente viu que, por mais que os negros foram alforriados, eles acabaram servindo, de certa forma, de um subemprego, de um subtrabalho, porque eles não tinham para onde ir. Não existia subsídio social para que ele vivesse, que ele mantivesse uma casa, uma família, né? E o país ainda tinha uma estrutura social ainda no meio rural, né? A grande aristocracia rural, e o poder estava nessa produção do café em São Paulo, por exemplo, e ainda a estrutura econômica ainda era dentro dessa sociedade ainda escravocrata. No Classroom, lá na atividade Modernismo 3, tem lá o link do livro, tá? Negrinha, vão ler. Tem lá o livro já para vocês baixarem. Nessa época também a indústria começava a crescer, a urbanizar, mas a história mesmo de Negrinha vai pouco tempo depois da abolição da escravidão. Então a gente tem que perceber também, não ficar também só levando Monteiro Lobato por uma questão negativa, mas ele foi um observador disso. E ele denunciou algumas vezes na sua obra a desigualdade entre brancos e negros, que era uma herança ainda desse escravismo. E Negrinha é um momento de analisar isso. Então, quando mostra, por mais que seja uma história triste, de humilhação de uma criança negra, órfã, por uma mulher branca, é um espaço na literatura para o debate. Então, ainda bem que esse livro existe para a gente debater ele 100 anos depois. E Monteiro Lobato expõe essa mentalidade escravocrata que existe até hoje, que nega, como a gente está vendo agora, como a gente viu num exemplo no Big Brother, que nega o cabelo do negro, que nega a música que o negro escuta, que nega a cor do negro, a cultura negra, a religião negra. Como vocês sabem, durante muito tempo, os negros foram vistos como bichos, como animais, sem direito a nada, sem perspectiva. E essas frases, o que mais dói é que essas frases que a gente vai ver aqui de a personagem principal, elas estão na sociedade até hoje. Então, isso aí, essa mentalidade escravocrata, Monteiro Lobato debate muito aqui no livro. Para vocês terem uma ideia, ver como é que começa uma das primeiras partes do livro. Eu vou ler para vocês. O nome dessa senhora era Dona Inácia. Essa aqui. Tá? E Dona Inácia, ela, na sociedade rural, era muito ligada também à religiosidade, né? Então, ela era uma mulher branca, frequentava a igreja, era uma mulher bem vista pela sociedade, tá? E ela vivia sozinha nessa casa, mas era uma mulher, como é que eu posso dizer, de família, bem vista pela sociedade. Diferente se fosse uma mulher negra que vivesse sozinha, né?
Então, para a sociedade, ela era uma beata, uma temente a Deus, mas era o Satanás em forma de pessoa. Tá? Vou ler aqui para vocês verem como a narração acontece. Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não. Fusca, mulatinha escura de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala de mãe escrava e seus primeiros anos de vida viveram pelos campos escuros da cozinha, sobre farrapos de esteira e panos imundos. Sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. Patroa. Vê como se o autor usa a linguagem para demonstrar também uma posição social. Excelente senhora patroa. Aí, provavelmente, Monteiro Lobato está sendo irônico, tá? Excelente senhora patroa, gorda, rica, dona do mundo, animada pelos padres, amimada pelos padres, com certo lugar na igreja e camarote de luxo no céu. Isso aí é uma ironia. Entaladas as banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar, ali bordava, recebendo as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora, em suma, dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral. Isso dizia o padre. Ótima, dona Inácia. Mas não admitia choro de criança. Ai, punha os nervos em carne viva. Viúva sem filhos, não acalejara o choro da sua carne, e por isso não suportava o choro da carne escrava. Assim, malvagia, longe na cozinha, a triste criança gritava logo nervosa. Quem é a peste que está chorando aí? Quem havia de ser? A pia de lavar pratos? O pilão? A mãe da criminosa abafava a boquinha da filha e corria com ela para os fundos do quintal, torcendo-lhe em caminho beliscões desesperados. Cale a boca, peste do diabo. Vê só. Então, essa menina era órfã, perdeu os pais cedo. Essa menina vivia trancada dentro de casa, não conversava com ninguém, não podia brincar. O vigário, né, que é uma pessoa responsável pela igreja, ia na casa dela. Ela falava sobre a vida, era uma mulher dos bons costumes. Existem essas donas Inácias até hoje. É o esteio da religiosidade, são símbolos da moral de bom costume, mas só Deus sabe o que ela fazia com essa menina. Então, Monteiro Lobato traz na sua literatura, nesse trecho aí, a forma, uma crítica social de como se via uma mulher branca, né, naquela época, e a maldade dela com uma menina, claro que ainda com vestígios de como se via na época da escravidão. Porque quando as sobrinhas dela, né, quando vinham as meninas para casa dela, que a gente vai falar daqui a pouco, ela era uma pessoa completamente diferente. Ela chamava a Negrinha de várias coisas, de palavrões, e Negrinha às vezes nem sabia o que significava, porque ela não conversava com ninguém. Então, às vezes, ela achava até bonito os palavrões e os xingamentos de Dona Inácia, porque ela nem sabia o que significava. Dona Inácia, quando ela fazia alguma coisa errada, botava ovo quente na boca dela, beliscava ela. Quantas vezes essa sociedade aristocrática daquela época, da escravidão, fazia coisas e mais coisas horríveis com os negros? Se você, como a gente tem que aprender, como o Thiago Life até falou ontem no Big Brother, que existem várias formas de entender isso se a gente não vive. Existe um filme maravilhoso chamado 12 Anos de Escravidão, que fala sobre a época da escravidão nos Estados Unidos, que você fica por aqui, assim. Então, assim, que mostra várias relações sociais em filmes, em livros, e esse livro é maravilhoso. Tem um filme também, uma série na Netflix, que agora eu esqueci o nome da série. Se alguém puder pesquisar aí para mim, vocês viram. É uma série na Netflix que fala de uma mulher que ela aprendeu na casa de uma mulher que ela trabalhava a fazer um produto para alisar cabelo.
E aí depois ela aprendeu essa fórmula e acabou ganhando dinheiro com esse produto de alisar cabelo, e ela acabou ficando rica. Mas só que ninguém aceitava ela ser rica porque ela era negra. Depois vocês veem, pesquisa aí no Google, acho que é Madame alguma coisa, na Netflix. É um grito de desespero muito grande. Várias novelas, vários filmes brasileiros, séries, estão aí para a gente ver. Infiltrados na clã, dá vontade de vomitar, né? Como essa seita de supremacia branca, até hoje ela existe. E nesse mundo aí de neofascismo, que as pessoas assumidamente dizem que apoiam essas práticas de embranquecimento da sociedade, de perseguição aos negros, como a gente tem no Brasil. Isso, Madame Walker, obrigado, na Netflix. Como a gente tinha a galera que foi muito apoiada pelo presidente dos Estados Unidos, Trump, aqui no Brasil, pessoas que fazem símbolos de soberania branca, que estão dentro de escalões do governo. Então, isso não está muito longe da gente, não, tá? Pessoas que queriam que o mundo voltasse daquela forma para poderem não ser presas por racismo, diminuir o racismo, diminuir as falas, para que essa relação que acontece seja diminuída. Então, dizer que tudo é mimimi, dizer que tudo não existe. O pior é ver um homem negro falando que é mimimi, uma relação do cabelo negro, da relação negra da sociedade, como a gente viu o Neymar fazendo depois dessa polêmica que aconteceu agora há pouco. Então, esse livro aí é muito forte, eu vou falar mais dele aqui já já, tá? Vejam a último trecho aí para falar de Negrinha, como ela tratava a Negrinha. Sim, outra coisa, você me pergunta, mas ninguém desconfiava, não, de Dona Inácia? Não, porque ela era o símbolo, como existe hoje, da mulher, dos bons costumes, que todo mundo via como praticamente um anjo no céu, e, na verdade, ela castigava uma menina órfã. Nem falar direito ela sabia, porque ela não tinha contato com ninguém. Ela deixava ela lá na cozinha, ela nem entrava dentro de casa. Não tinha brinquedos. Vocês vão ver o final do livro, como é que ela morre. Porque o interessante em Monteiro Lobato, tanto nessa obra Negrinha como o Jeca Tatu, é que não há aquela necessidade romântica da obra acabar com um final feliz. Não tem novela que sempre acaba com um final feliz, todo mundo casa, todo mundo dá todo mundo certo, tudo tá tranquilo. Em Negrinha não acontece assim. Vê como ele fala mais, 2 trechos mais. Assim nasceu Negrinha, magra, atrofiada, com olhos eternamente assustados. Órfã aos 4 anos, ficou por ali, feita gato sem dono, levada a pontapés. Não compreendia a ideia dos grandes, batiam-lhe sempre por ação ou omissão, quer dizer, se ela fizesse alguma coisa, eu batia nela. Se não fizesse, batia também, tá? A mesma coisa, o mesmo ato, a mesma palavra provocava ora risadas, ora castigos. Aprendeu a andar, mas não andava quase, com pretexto de que as soltas reinariam no quintal, estragando as plantas. A boa senhora punha na sala, ao pé de si, num desvão de porta. Então, ela não deixava nem a menina andar, para ela não estragar as plantas. E deixava a menina em pé lá do lado dela, para servir ela o tempo inteiro. E ela ainda dizia aqui, ó, sentadinha aí, e bico, hein? Que ideia faria de ser essa criança que nunca ouviram uma palavra de carinho? Pestinha, diabo, coruja, barata descascada, bruxa, pata-choca, pinto gorado, mosca morta, sujeira, bisca, trapo, cachorrinha, coisa ruim, lixo. Não tinha conta o número de apelidos que a mimoseavam. Tempo houve que foi bubônica. A epidemia andava à berra como novidade e Negrinha viu-se logo apelidada assim. Quando teve a febre bubônica, né? A minha chamada de bubônica. Por sinal, achou linda a palavra. Quando o Dona chamava ela de bubônica, ela achava bonito. Sabe por quê? Porque ela não sabia o que significava. Perceberam e suprimiram na lista.
estava escrito que não teria um gostinho só na vida, nem esse de personalizar a peste. O corpo de Negrinha era tatuado de sinais roxos, cicatrizes, vergões, batiam nele e os da casa todos os dias, houvesse ou não motivo. A sua pobre carne, exercia para os cascudos, croque é aqueles cascudos, né? E beliscões, a mesma atração que o ímã exerce para o aço. Mão em cujos nós de dedos camichassem um croque, era a mão que descarregaria dos fluidos em sua cabeça de passagem. Coisa de rir e ver a careta. A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão. Fora senhora de escravos e daquelas ferozes, amigas de ouvir cantar o bolo e estalar o bacalhau. Estão vendo aí que Monteiro Lobato, nessa perspectiva, ele denunciava isso, tá? Ele denunciava. Eu vou falar no final de Negrinha, no final já para a gente terminar, tá certo? Ele faz essa denúncia, dizer que tia Anastácia, ela era assim, porque ela era um vestígio ainda de todo o processo da escravidão. E sabe qual é o final? Eu vou falar sobre... Eu ia colocar o trecho do final, mas é muito triste, eu vou comentar. Num certo dia, as sobrinhas de Dona Benta, né, como ela não tinha filhos, ela tinha crianças, né, foram na casa dela, 2 meninas. E as meninas eram brancas, né, bem arrumadas, né, com a boneca na mão, e Negrinha nunca tinha visto. Negrinha, quando viu as 2 meninas, ela, na cabeça dela, ela achava que as meninas eram 2 anjos. Essa questão pura do que é um anjo, né? Essa noção de um anjo. Você não vê um anjo negro. Você não vai na igreja católica e tem um anjo negro, né? O anjo é branco. Jesus é branco. Então, essa imagem, ela achava que as meninas eram anjos. E as meninas trouxeram uma boneca. E quando as meninas trouxeram uma boneca, Negrinha nunca tinha visto uma boneca. E ela, com medo de apanhar, ela perguntou a Dona Inácia se podia brincar com as meninas. E, incrivelmente, ela disse que sim. E aí fica naquela dúvida se é porque as meninas estavam lá, né? Ela ficou com medo das meninas verem o que ela fazia com a menina. E ela começou a brincar com a boneca. Aí vem outra marca do preconceito. Quantas de vocês, meninas, as mães de vocês, as avós de vocês, nunca puderam brincar com uma boneca que não espelhasse a sua imagem? Uma boneca negra, do cabelo encaracolado, né? Então, ela viu na boneca também outra mulher branca, outra menina branca, outra imagem branca, e ela fica estarrecida. Hoje em dia, existem bonecas negras, existem bonecas tal, mas é muito raro. A gente tem um exemplo aqui de uma grande dançarina brasileira que ficou muito famosa porque ela pintava a meia dela, ela tinha que pintar a meia dela, porque não existia meia da cor da pele dela, do tom de pele dela. Porque essa expressão que a gente tem aqui, cor de pele, isso é uma visão muito preconceituosa. Por que cor de pele? Só existe pele branca? Ah, esse meu pau é cor de pele. Cor de que pele? Tem um debate que a gente tem que fazer com as coisas que a gente fala, como a gente se posiciona, né? E não é porque a gente não tem conhecimento, não é porque a gente não sabe das coisas, sabe, a gente tem conhecimento. Vocês estão na escola, tem aula sobre isso, a gente debate sobre isso, tem leitura sobre isso, a gente age assim se a gente quiser. A gente age de forma preconceituosa porque a gente não sabe a história do outro. A gente não sabe porque o cabelo daquela pessoa é daquela forma, a representação que ela tem, e a gente julga, a gente critica, mesmo a gente achando que não sabe, mas tem que saber. E para terminar a história, a menina encantada com tudo isso,
tem felicidade um dia. Tem felicidade um dia na vida. Aí o que acontece é que as meninas vão embora e quando as meninas vão embora, Monteiro Lobato diz como se a felicidade fosse tirada dela e ela entrou numa tristeza profunda. E a descrição da morte de Negrinha, Monteiro Lobato vai dizendo que ela vai morrendo de desgosto. É como se o ápice da felicidade dela foi lá e ela, no final, ela morreu de desgosto, de tristeza. Então, é uma obra muito pesada, né? Uma obra ainda trazendo junto com as crianças, com uma criança, né? A imagem de uma criança é muito pesada. Então, você dizer que essa obra de Negrinha é uma obra preconceituosa, tem que ser tirada das escolas. Não, ao contrário, tem que ser trazido para a escola, para ser debatido, para mostrar uma realidade. A gente sabe que pessoas ainda são tratadas assim, a gente vê nos jornais casos de crianças que ainda são escravizadas, pessoas, né, chefes de casa que contratam uma empregada para sua casa e humilha ela, trata ela de forma negativa, dá um subtrabalho, você sabe que isso existe até hoje. E pessoas que criticam essas políticas hoje de defesa das minorias é que querem a volta das ações como eram antigamente, de poder fazer tudo isso que se fazia com as minorias, como os negros, como as pessoas que são tidas como minoria. Então, aí, Negrinha é um retrato de um país que estava passando por um pós-abolicionismo, mas que a cultura continuou. E, para a gente terminar, se deve editar, porque o grande debate hoje é se deve se editar esses termos racistas nas obras de Monteiro Lobato. Vou mostrar que termos são esses, tá? Os que dizem que sim, que tem que editar, que se você editar, tirar esses termos ofensivos, racistas, não vai afetar a obra original, tanto que a bisneta de Monteiro Lobato fez isso, né? Esses termos que é tido depois como racistas, né? Preconceituosos. Esses termos racistas afetam as crianças e adolescentes negros, porque se você lê a obra, e essa obra trata um negro como um macaco, como um negro tição, que o negro tem um beiço, né? Esse beiço grosso, cavalar. Então, uma criança ou um adolescente negro que vai ler isso, ela, claro que vai ser afetada. E o próprio Monteiro Lobato já fazia adaptação. Cada vez que ele fazia uma nova edição, ele já fazia isso. E os que dizem que não devem ser editados esses termos racistas das obras de Monteiro Lobato, dizem que existem outros autores para ler e que é possível contextualizar o racismo de Lobato, que eu também acho isso. Você pode pegar essas obras e mostrar como era vista essa relação racial naquela época, e é uma forma também de fazer um estudo crítico da obra, tá certo? E aí, para terminar, a bisneta aí de Monteiro Lobato faz uma nova versão aqui de Narizinho Arrebitado, e ela vai acabando fazendo várias outras obras de Monteiro Lobato, e ela vai adaptando algumas conotações racistas, né, para trazer uma visão mais humana para retratar a obra de Monteiro Lobato. Tá? Então, aí é uma entrevista mesmo aqui, saiu na CNN, aqui está o link também, quem quiser dar uma olhada, pesquisar lá no Google, tá bom? Essa aqui é a capa. E eu vou ler algumas coisinhas que ela diz que é interessante para a gente terminar o debate da gente, tá? Ela é formada em História pela USP. Cléo Monteiro Lobato diz que sentiu essa necessidade de apresentar essas obras para desmistificar alguns conceitos em relação ao Brasil, em relação a como se vê essas relações. E ela diz assim, ó, hoje em dia, essa publicação foi em dezembro do ano passado, viu, gente? Hoje em dia, se você é uma pessoa negra e vai ler o livro para seu filho, você se engasga. Ao traduzir para o inglês, me vi defrontada aos problemas culturais do Brasil. Aí entendi o que é preconceito e racismo estrutural. Foi fundamental para a minha compreensão, sendo branca, do que é o racismo,
disse Cléo. Então, ela, como mulher branca, tentou se colocar no lugar para avaliar que tinha que ser mudado, né? E ela diz que, quando compara o Brasil com os Estados Unidos, ela diz que tem essas diferenças, mas o momento que o Brasil vive e os Estados Unidos é muito parecido, né? Esse preconceito racial ainda existe muito fortemente. E ela disse, para mim não dava mais. As pessoas não podem simplesmente dizer que não são racistas. Elas têm que se posicionar como antirracistas. E ela diz que a essência da obra não foi modificada, não. E 98% da obra foi mantida original, foi só alguns termos que foram mudados, tá certo? Principalmente de como se referiam a personagem de Anastácia, negra, né? E aí que eu vou... E ela diz que ele não era racista, né? Ele mostra que a obra dele retratava pontos que eram muito comuns naquela época, tá certo? Como ele falou do caipira, do caipirês, também dessa relação da sociedade naquela época. E ela diz que a sociedade evoluiu. Ó, não vejo passagem racista no livro do meu avô. Acho incrível que tenha ocorrido essa evolução da sociedade. O termo sinhá, o bolinho de fubá, eram do universo interior paulista, o caipirês. Monteiro Lobato, como sei, como bisavô, como avô, como pai, não era racista. Os valores que ele passou para os filhos e bisnetos não eram racistas. Então, essa divisão aí também do escritor e do homem, né? E ela diz no final que espera que as futuras gerações, daqui a 80, 100 anos, consigam ler o livro, consigam ter as obras sem associar o racismo estrutural no Brasil. Certo, gente? Então, aí eu tentei buscar a literatura e trazer para uma questão mais próxima da gente, né? Uma questão para a gente analisar. Reflitam sobre isso. Os livros estão lá, tá? Tanto europeus, Negrinha e todos esses contos de obras infantis de Monteiro Lobato estão lá. Tá certo, gente? Espero que tenham gostado do debate. Espero que vocês aí passem para frente, leiam mais e se apropriem mais desse assunto. Estudem, tá? E semana que vem nós não vamos ter aula, a gente vai ter a prova, tá? Então, estudem todos os assuntos que a gente já teve, para a gente fazer uma prova e a gente tirar a nota máxima, tá certo? Foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Obrigado. Tchau, professor. Tchau.